vocês que nos ouvem pela Rádio remixexotera.com ao redor do mundo e as pessoas que estão conosco no nosso Hangout pelo YouTube. Nós temos a presença graciosa de sempre, uma energia maravilhosa, mágica, Stephanie Belo Munhoz. Marcinha, uma boa noite para você, boa noite, Stephanie. Marcinha, o programa está contigo. Bom, para você que está por aqui na Rádio remixexotera.com, sejam mais que bem-vindos por aqui. A gente tem o privilégio de ter essa menina linda e sorridente. E assim, eu admiro muito. Uma vez a mãe dela perguntou para mim, mas por que você colocou eu e a Stephanie no vídeo dos amigos, né? Por que você colocou? Eu falei, simples, porque vocês são muito sorridentes. E já que era para ser um vídeo legal e bacana, eu achei que eu deveria colocar o sorriso. Aí ela deu risada. E é isso que as duas passam, né? Essa coisa da felicidade, isso é muito importante. 21 horas e 12 minutos, horário de Brasília para você. A gente tem, então, aqui de volta ela. Bruxinha, pensa que eu não vi o vídeo que você gravou com a tua mãe? Tu tá bem enganada. Stephanie Belo veio bater um papo com a gente vai falar um pouco de felicidade, um pouco de amor ao próximo, vamos falar dos vídeos dela no canal dela, a gente vai falar de muita coisa por aqui. Boa noite, Stephanie Belo, boa noite, Marcelo Summer, boa noite para vocês que estão aí no chat, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Rádio Remix Exotera e Conexão Galáxia Livre. Boa noite, gente, é um prazer, né, mais uma vez estar aqui falando sobre felicidade, né? Um tema tão importante, acho que atualmente, né? Para a gente manter-se conectado com essa energia também, né? Mediante a tantas coisas que têm acontecido, principalmente no nosso país. Então, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez. Você vê que a família da Usineide Belo não é pouca coisa, não. Timed. Vamos lá, então. A tua mãe tá pensando em mim. Stephanie, como é que as pessoas hoje em dia procuram a felicidade? Na verdade, eu acho que eu falei um pouco disso, e quando eu disse para ti que a gente poderia falar disso, porque eu acho que tu tem uma visão muito diferente de outras pessoas da tua idade, que eu vejo as suas postagens no Facebook contando as histórias de umas pessoas que você olha na rua, que você encontra, e aí eu vejo assim, você vê que a simplicidade da felicidade tá no exemplo de outras pessoas que você encontra na rua, então e é muito assim interessante o modo em que tu aprende com aquelas pessoas. Então isso te torna uma pessoa feliz, porque você acaba entendendo como é que as pessoas vivem, como é que elas colocam a sua vida, né? O seu dia a dia, na verdade. E isso é muito interessante. Como é que a gente pode ser feliz, Stephanie? É uma pergunta muito abrangente, né? A gente falar sobre como é que a gente pode ser feliz, né? Eu acredito, e eu venho de uma filosofia onde eu fui criada dessa forma, que a felicidade, ela é algo que está dentro de você e ela está ligada com a tua essência. Ela está ligada, é como se a gente tivesse, para mim, na minha visão, é como se a gente tivesse um filtro, como se fossem óculos, por exemplo, e a gente vê a partir desses filtros algo que te traga felicidade, né? E não só externamente, mas também internamente, o trabalho consigo mesmo para você poder atingir essa felicidade não só externa, como interna também, né? Eu acho que existe uma inversão da felicidade muito grande, né? Acredita-se que para ser feliz, você precisa ter coisas. Então, você precisa ter um carro, você precisa ter uma casa, você precisa ter dinheiro, você precisa ter amigos. Então, eu acho que existe essa externalização do conceito de felicidade, né? Para eu ser feliz, eu preciso ter algo externo. E eu, dentre muitas reflexões, tenho compreendido cada dia mais que a felicidade não é algo que se tem externamente, é algo que se trabalha internamente, né? Eu tenho visto cada dia mais que a felicidade ela não está num carro de última geração que você comprou, num telefone que você ganhou. Eu acho que a felicidade ela tá nas pequenas coisas, né? No que é mais simples, no que
tem algum sentido ou alguma magia para você, né? Você falou um pouco sobre os meus posts no Facebook e eu acredito que é exatamente sobre isso, né? Eu vejo, às vezes, algumas situações, assim, como esse post que você falou, eu vi uma pessoa, um senhor de idade, descendo a rua com um radinho, assim, no ouvido, cantando, e ele contou para mim que cantava, a vida toda ele cantou, e eu falei assim, cantar faz muito bem para a alma. E ele me disse, então eu sou uma pessoa pobre de dinheiro, mas muito rica de alma. Então, eu acredito que isso é a felicidade, isso é encontrar a felicidade, né? A felicidade, primeiramente, para mim, ela tá ligada consigo mesmo. O quão você é feliz sendo quem você é, ou se você não é quem você é, porque você não é quem você é, porque você se esconde atrás de máscaras para buscar uma felicidade externa, né? Então, às vezes eu visto uma máscara e eu falo assim, eu vou vestir essa máscara, vou fazer esse cabelo, vou me arrumar com essa roupa para que eu possa ser aceita num grupo X de amigos e isso me trará felicidade. E não, eu acho que quanto mais a gente nega a gente mesmo, e quanto mais a gente nega a nossa essência, menos feliz a gente vai ser. Porque uma coisa é você ser feliz para você mostrar para os outros, para você publicar no seu Facebook, para você publicar no seu Instagram, em todas as suas redes sociais, e aí quando você deita a cabeça no seu travesseiro para dormir, você descobre que você não é feliz tanto quanto você imagina. Então, eu acho que essa diferença, quando você começa a entender esse conceito de felicidade, você entende que a felicidade é algo interno e é algo teu. É como você está escolhendo ver as coisas, né? E você pode escolher ver as coisas. Eu posso escolher como eu vejo as coisas. Se uma coisa dá errado e eu falo que aquilo acabou com a minha vida, foi o modo como eu escolhi ver aquilo. Agora, se uma coisa deu errado e eu falo, poxa, acho que eu posso tentar mais uma vez, e talvez isso dê certo, e eu volto a me animar de novo. É uma maneira de ver as coisas, né? Como eu entendo isso e como eu aceito isso interiormente. Então, acho que muito desse conceito que a gente quer buscar de felicidade, a gente está procurando algo externo. E para mim há uma inversão nisso. Acho que a gente deveria olhar mais para dentro e ver o que a gente realmente quer fazer, né? Fiz um exercício com meu irmão esses dias. Ele falou assim: você vai listar para mim 100 coisas que te deixam felizes. 100 coisas que te deixam. E aí eu comecei, né? A primeira coisa que me deixa feliz, meu telefone. Eu adoro meu telefone e faço muitas coisas com ele. Consigo falar sobre o que eu gosto de falar para outras pessoas, enfim. E o que mais que te deixa feliz? Eu tenho uma bota, eu comprei uma bota nova, ela me deixa feliz, porque quando eu comprei a bota, ela me deixa feliz. Quando eu fui chegando perto do número 20 do que me deixa feliz, eu comecei a falar, nossa, o que me deixa feliz é desenhar. Eu adoro desenhar. Eu desenho muito e tenho tintas e tudo, então eu gosto de desenhar. Falou, nossa, estamos vendo alguma coisa. Eu falei, olha, eu gosto de olhar o pôr do sol. Isso me deixa muito feliz. Eu gosto também de quando eu acordo e eu consigo ouvir o barulho da chuva. Eu acordo e isso me deixa muito feliz. Então, você vai chegando num lugar onde você vai compreendendo que as coisas externas que estão próximas a você, elas também fazem parte da tua felicidade, mas não são elas que te trazem a felicidade, é o teu modo de vê-las que faz você ser feliz, né? Te traz essa felicidade. Stephanie, essa tua linguagem, quando tu trazes que a tua compreensão, quando tu começas a chegar perto daquela linguagem que o universo te traz, e tu citasse 20 coisas para chegar em duas que são essências, eu acredito muito nisso. A visão do pôr do sol, o barulho da chuva, o cheiro que a chuva traz, essas coisas todas que nos unem a esse universo todo, esse contexto todo de um local, de um planeta que sem dúvida nenhuma, foi feito para os seres humanos. E quando tu consegue chegar nessa interação, isso para ti se traduz em eu sou feliz aqui, neste lugar, neste momento?
Eu vou fazer uma pequena colocação. Eu discordo do ponto aonde eu acredito que. Talvez foi só o modo de falar, mas eu discordo do ponto onde a gente diz que o planeta Terra foi feito para os seres humanos. Eu, por conta de ter uma formação em xamanismo, por conta de estudar religiões antigas, eu não acredito que o planeta foi feito para os seres humanos. Eu acredito que em determinado momento, Gaia, Pachamama, nossa Terra, escolheu nos receber como seres humanos. Mas eu não acredito que o planeta é dos seres humanos. Então, isso me faz ver um mundo completamente diferente. Quando, durante muito tempo da minha vida, eu tinha muitas conexões astrais com seres de outros planetas. E a minha conexão sempre foi muito grande. E por esse motivo, muito jovem ainda, com 15, 16 anos, eu não queria estar aqui nesse planeta. Por mais que eu soubesse a minha missão, por mais que eu tivesse conhecimento de tudo, eu não entendia o que era estar em casa nessa terra. Era como se eu fosse de um outro lugar e eu me sentisse uma tremenda estranha aqui. Era como se eu tivesse perdida no meio da Austrália, não soubesse falar inglês e tivesse lá assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então eu me senti assim por um longo tempo. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco sobre as religiões antigas e fazer as minhas conexões, que talvez foram de outras vidas aqui nesse planeta, eu comecei a entender e respeitar um pouco mais da terra onde eu morava. Então, foi isso que foi trazendo principalmente esse sentido de felicidade para mim. Felicidade por estar aqui nessa terra, né? Então, eu tenho um exercício que eu faço sempre comigo, que é o exercício de gratidão. Eu comecei com uma obrigação. Eu falei, ó, todo dia eu vou buscar agradecer por alguma coisa. E hoje eu agradeço por tudo que eu vejo. Meu Deus, eu vi um passarinho. Hoje o pôr do sol aqui da minha casa estava um espetáculo. Eu falei assim, meu Deus, obrigada, obrigada universo, obrigada fonte divina, obrigada terra onde eu vivo, que hoje eu posso chamar de casa. Mas eu acho que é um respeito, né? O ser humano se achar dono da terra, a gente se acha muito dono da terra, né? A gente acha que é dono dos recursos, a gente acha que é dono das árvores, a gente acha que é dono dos animais, e a gente não é dono, a gente às vezes não é dono nem de nós mesmos. A gente não consegue encontrar a nossa verdadeira essência, né? Cryon fala muito que muitos comandantes estelares, muitos seres divinos vêm para cá e por conta dessa ilusão colocada da Matrix em cima dos nossos olhos, a gente não consegue ver, a gente simplesmente não consegue ver a nossa realidade, a gente não consegue se encontrar na nossa essência e descobrir a missão que a gente veio cumprir aqui. Então, eu tenho dito muito isso para mim, assim, para as pessoas que estão ao meu redor, que o primeiro passo para você se encontrar na felicidade e no amor é você se amar e se aceitar e se respeitar como você é, né? E todo mundo sabe o quão difícil é isso, porque você simplesmente dizer assim, eu me amo e eu me aceito muito, mas eu podia ter cabelo diferente. Isso não é se aceitar, né? A gente tem falado muito sobre isso, os jovens têm falado muito sobre isso, sobre aceitação e empoderamento, e, e a gente acha que são só pessoas X, por exemplo, vou dizer, pessoas negras que buscam o empoderamento, e é claro que o empoderamento deles, por exemplo, é muito mais forte no nosso país, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que nasci e a vida toda eu quis ter cabelo enrolado. E eu nunca aceitei o meu cabelo liso. Meu cabelo é lisinho, lisinho. Eu já fui fazer cachos, eu já fui fazer tudo. Eu comprei coisas para fazer cachos em casa. E eu cheguei num ponto onde eu fui entendendo, gente, esse é o meu cabelo, eu preciso amá-lo como ele é, eu preciso cortá-lo, eu preciso aceitá-lo, se ele é longo, se ele é curto, se ele é comprido. Esse é o meu rosto, esse é o meu corpo. Mas eu tô um pouquinho acima do peso. Não! Eu estou perfeita como eu estou. Foi onde o meu caminho me trouxe até aqui. Quando eu começo a entender isso e aceitar a minha essência, né? Aceitar como eu sou, aceitar como eu vim, como eu cheguei até esse caminho. Esse é o meu primeiro passo. Quando eu passo para o meu segundo passo, é eu começar a entender o meio externo onde eu estou. E daí eu começo a compreender o meu universo, eu começo a compreender a minha terra, né? Eu costumo dizer muito que o pior cego é aquele que não quer ver. E você querer dizer assim, não, eu sou feliz, mesmo que tudo isso está acontecendo, eu sou feliz. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita. Muitas coisas abalam e mexem com a gente,
mas a gente precisa ter consciência de que isso está ligado ao modo com que a gente vê. Então, se eu vejo uma pessoa discutindo, gritando e fazendo escândalo, e eu me envolvo com essa energia, eu automaticamente passo a vibrar naquela energia e eu vou trazer aquela energia para minha casa. Se eu estou vibrando no amor e eu transmito aquilo para aquela pessoa que está fazendo um escândalo, está gritando, está tendo um comportamento de uma energia não equilibrada, eu, de certa forma, toco ela e é a minha energia que ela vai levar para casa, é energia de amor, é energia de cura, de luz, de libertação. Então, eu acredito muito nisso, que quando a gente quer uma grande mudança, a gente fala-se muito nessa nova terra, no grande evento que está para acontecer, essa mudança ela é primeiro interna. Ela começa primeiramente todos os dias quando você acorda. Então você acorda todos os dias e é ali que você pode fazer a mudança. Ah, hoje eu consegui aguar as plantas que eu tenho no quintal. Ótimo, você fez a sua mudança. Talvez o seu vizinho vendo você aguar as plantas do seu quintal, ele queira aguar as dele também. E é assim que você vai mudar. Não adianta você querer que o outro mude primeiro que você, para que você possa mudar então depois, ou para que ele possa te ensinar. É claro que você vai aprender com o outro, mas eu acredito que a gente nunca pode externalizar algo, né? Por isso que eu acho que quanto mais a gente começa a ver e compreender essa terra, eu digo isso, hoje eu sou uma pessoa que eu sou feliz por estar aqui na Terra. Eu tenho uma missão para cumprir e nem que eu consiga falar sobre amor para uma pessoa, já valeu a pena a minha encarnação aqui. Então, quando a gente compreende o valor que nós temos, o valor que a Terra tem, é suficiente para que a gente alcance essa felicidade. Isso quer dizer que eu sou feliz todos os dias? Não. Isso quer dizer que eu lido com a dualidade do mundo e tem coisas que me entristecem. A gente, não sei se todos sabem, mas a gente recolhe animais aqui em casa, animais de rua. O nosso portão é cheio de ração para cachorro, para gato, água. Dentro de casa a gente está atualmente agora com 32 gatinhos que foram recolhidos da rua, uns tirados em situação de sofrimento, uns chegaram pequenininhos aqui, esqueléticos, e a gente foi tratando para que eles sobrevivessem. Então, quando eu vejo um animal em sofrimento na rua, quando eu vejo que está chovendo, a primeira coisa que me passa na cabeça é, poxa, tem um animal que ele está na chuva e a minha vontade eu queria salvar o mundo. Eu queria conseguir fazer isso, mas aí eu fico pensando, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso abrir o portão da minha casa e deixar que um animal, se tiver algum animal, que ele seja recolhido aqui. Eu posso colocar na porta da minha casa uma casinha e ele pode se abrigar ali quando estiver chovendo, ele pode passar a noite ali, e isso é suficiente. É a minha maneira de ajudar, é o que eu posso fazer atualmente. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa dar sempre o primeiro passo. Ah, por que eu e por que não o outro? Porque faz parte do teu caminho. Se você veio promover essa mudança, se você está buscando isso, promova essa mudança internamente primeiro. Se todos os dias eu acordo e eu estou de mau humor, é a energia que você vai passar para o outro. E isso não vai promover uma mudança, mas você vai acabar deixando outra pessoa de mau humor, né? A gente tem um combinado aqui em casa que quando a gente acorda e aí, às vezes a gente fala, alguém tá bravo porque acordou antes e alguma coisa aconteceu, às vezes acontece, eu olho e falo assim, bom dia, como você dormiu? Dormiu mal? Você quer que eu troque de horário com você, eu faça alguma coisa para você poder tirar um cochilo? Aí a pessoa fica, nossa, pode ser, é, mudou, você mudou. As pessoas falam, um sorriso muda o dia de alguém, e realmente muda. O que você transmite da tua própria essência, isso quer dizer que você tem que ser falciane e sorrir o tempo todo para todo mundo? Não. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que eu sou simpática com as pessoas. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa simpática. Quer dizer que eu fui simpática com as pessoas. E são em determinados momentos. Quando eu tô triste por causa de um animal, eu não consigo ser simpática. Eu tô vivendo a emoção daquele momento e compreendendo, porque aquilo faz parte da mudança que eu posso criar. Se eu não passar por esse momento de tristeza, talvez eu não consiga dar um passo adiante e transformar isso. Então eu acredito que esse universo, essa linguagem, assim, ela foi conversando comigo durante muito tempo para que eu pudesse hoje entender isso. E quer dizer que isso é uma verdade? Não, é uma verdade apenas para mim, mas que talvez possa servir para uma pessoa iniciar a mudança dela, iniciar a transformação dela, e talvez ela descubra qual é a verdade dela.
Então, essa linguagem do universo, de tudo mesmo, eu acredito que o universo conversa com a gente nas pequenas coisas, né? Eu, por exemplo, amo de paixão quando eu tá chovendo e de repente aparece um arco-íris, ou quando dá um reflexo de sol e aparece um arco-íris em algum lugar. Para mim, isso claramente é o universo falando. E se você não está disposto a dar atenção para aquilo, apreciar a beleza da Terra, eu acho que é difícil você encontrar a felicidade, né? Porque se você não consegue ver a beleza do lugar onde você está, então se a gente diz assim, ah, o meu país está em crise, meu Deus, só tem problema aqui nesse país, é a realidade que você está criando para você. Eu vivo em um país que passa assim por momentos muito difíceis, politicamente, energeticamente, mas se eu não começar a criar a minha realidade, isso não quer dizer me alienar de acordo com os problemas. Quer dizer que eu entendo os problemas e a partir deles eu penso qual é a mudança que eu posso fazer ali. Então, eu repito a frase: o pior cego é aquele que não quer ver. E se você não quer ver e amar e honrar o lugar onde você está, a terra onde você está, o sol que você vê, a lua que você vê, como que você vai conseguir fazer a sua mudança se você não ouve o universo, se você não sente as energias que estão próximas de você e se você não se predispõe a mudar, a se conectar com tudo isso? Eu Isso acho. aí, Não, peraí, só um pouquinho. Eu acho que tudo isso é muito bom. Por isso a gente falou antes da gente entrar no ar, que a necessidade da gente se conhecer é muito grande, né? Porque você acaba sendo o quê? Tendo empatia pelo outro, entendendo por que, que o outro tá daquela forma, por que, que hoje ele não tá bem. Porque se você deixar ele desabafar e só de você ouvir o que aconteceu com ele, aquilo vai embora. Daqui a pouco você fala com a pessoa, conta uma piada, a pessoa tá rindo. Ela só precisava pôr aquilo para fora, É, entende? Então, é aquela coisa da gente vigiar, de certa forma, aquilo que a gente passa todos os dias, com equilíbrio. Tudo é muito bom, desde que não seja exagerado. E quando sim. a gente passa por um exagero, aí a coisa fica desorganizada. Aí a gente estava falando de felicidade com o Stephanie, e eu vi um texto que você colocou de um senhorzinho que você conheceu, que eu não vou deixar de falar isso, que eu li tudo que tu escreveu e eu queria que tu falasse dessa experiência. Eu passo por muitas experiências assim, né? Experiências de pequenos momentos, né? Que a gente acaba vivendo na nossa vida e acabam numa simplicidade ensinando muito a gente, né? Eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu faço pós-graduação em neurociência, né? E num dia, era uma quarta-feira, terça-feira, enfim, era um dia e eu pego van para poder ir até a minha faculdade. E aí todo dia eu me arrumo e quando dá por volta das 6 horas, 10 para 6, assim, eu vou para frente da minha casa para poder esperar a van passar, né? E nesse dia a van acabou atrasando um pouco e de repente eu vi um senhorzinho, assim, ele tava descendo a rua, ele tava com um radinho, assim, no ouvido, e dava pra ouvir que ele tava ouvindo uma música, porque não tava de fone de ouvido nem nada. E ele veio descendo a rua, mas passinho pequenininho, assim, pequenininho, e ele cantava e ouvia no radinho. Aí ele foi chegando perto da minha casa, aquela energia de alegria dele já me tomou, né? Eu já tava sorrindo igual uma pessoa muito louca, porque eu tava muito assim, apaixonada por aquilo, né? Embelezada assim mesmo. E aí ele veio vindo assim, e quando ele chegou perto de mim, ele disse assim: "Eu gosto muito de cantar". Eu soltei um sorriso de orelha a orelha para aquilo, um senhorzinho que passou por milhões de experiências na vida dele, experiências que dizem respeito a ele. Eu não sei quem ele era, eu não sei o que ele passou, mas eu aprendi muito a honrar as pessoas que são mais velhas, porque elas já passaram por muito mais experiências do que eu. E você precisa aprender a honrar essas experiências, independente de quais tenham sido elas, né?
E aí dava para ver nas mãos dele, assim, os traços de envelhecimento, e para mim aquilo, cada traço daquele é uma experiência que a pessoa viveu, que constituiu até aquele momento. E aí ele falou assim para mim, eu tava apaixonada já, né? Ele falou assim para mim, eu amo cantar. Eu falei, cara, quem é esse ser que tá passando na minha frente falando eu amo cantar? E daí eu falei assim, cantar faz muito bem pra alma, o senhor tá certíssimo. E daí ele falou assim, olha, então eu não sou uma pessoa. Eu falei, mentira, eu falei assim pra ele, eu falei assim, cantar enriquece muito a alma. E aí ele falou assim pra mim, então eu sou uma pessoa muito pobre de dinheiro, mas muito rica de alma, porque eu cantei a minha vida toda. Eu não tive palavras para reagir àquilo. Aquilo para mim era felicidade. Aquilo para mim é nas pequenas coisas, no que tá ligado à tua essência, você simplesmente cantar. E, gente, ele não era o melhor cantor que eu vi na vida, desses cantores que estão fazendo maior sucesso, não. Ele era um senhorzinho do interior do Paraná que passou em frente à minha casa com um radinho no ouvido. E aí eu vi aquela situação e eu não sabia o que responder. Eu dei um sorriso enorme. Ele botou o radinho de volta na orelha e continuou descendo a rua, assim, aqui de casa. E eu fiquei olhando aquilo. E dava para ver que ele não estava fazendo aquilo para mostrar para alguém, sabe? Às vezes a gente tem muito essa coisa de, vou tirar uma foto para mostrar para as pessoas. E não. Ele simplesmente estava fazendo algo que ele amava, que estava ligado com a conexão dele. E aí ele foi descendo a rua e eu fui observando aquilo. Aquele eu não sei se deu minutos, deve ter dado uns 2 minutos que ele ficou ali, a gente trocou essas 3 frases. De certa forma, me transformaram a minha vida. E aí eu olho para essas situações e diversas vezes essas situações acontecem na minha vida e eu me apaixono de novo por estar aqui, me apaixono de novo pela oportunidade que eu me dei de aprender com essas coisas, porque eu acho que existe magia em tudo isso, sabe? Existe quando você se predispõe a ver as coisas e a ver as pessoas como elas são, em sua essência, e não como você quer que elas sejam, você acaba aprendendo imensamente com isso. E eu acho que isso é uma das coisas muito valiosas, assim, que o meu avô me ensinou muito a fazer, né? Você olhar as pequenas coisas do meu avô, botava um banquinho na porta da casa dele e e ficava observando a rua, observando as pessoas passavam, cumprimentavam ele, ele cumprimentava, e daí ele falava, olha lá o passarinho. E daí eu, como aprendiz, né, eu falei assim, vô, eu quero um banquinho também. E daí ele fez um banquinho, ele mesmo fez o banquinho, colocou do lado do banquinho dele, mas eu ainda era criança, eu tinha 7, 8 anos, e eu ainda não entendia o que era essa coisa de você sentar e apreciar algo e aprender com o cotidiano e aprender com as pessoas, né? Ver a pessoa que passa de bicicleta, olhar o passarinho que voa, a planta que está perto de você, que planta é aquela. Eu sentava um pouco no banco, daí eu subia um pouco na árvore, daí eu pegava um pouco um brinquedo. E hoje eu tenho desenvolvido mais isso, né? A simples sensação de você apreciar o pôr do sol, de você olhar as estrelas, de você gastar o seu tempo é, um pouco menos egocentricamente, né? Olhando para si mesmo, vendo se o seu cabelo tá bom, se o óculos ficou bom, se a roupa que você vestiu tá combinando com alguma coisa, e você se preocupar mais em aprender, em ser mais simples na tua vida, né? Sem buscar muito luxo. Eu vou aprender só com uma pessoa formada em não sei o que. Eu vou aprender só com uma pessoa que é famosa. E não, às vezes você vai aprender pura e simplesmente com pessoas que passaram pela tua vida e às vezes você nem sabe o nome delas, como eu não sei o nome dele, eu nunca tinha visto ele antes na vida dele. Na minha vida, né? Na vida dele também, imagino, ele nunca deve ter me visto, mas faz parte do nosso aprendizado, né? Da gente se colocar nesse lugar de simplicidade, eu acredito. Então, acho que essas experiências acontecem muito comigo porque eu me predispus a ver isso, né? E são diversas experiências que eu já passei dessa forma, assim, e às vezes eu acabo realmente
escrevendo e relatando isso no meu Facebook, né? E eu tô começando a dar um passo na minha vida de compartilhar mais isso, né? Com as pessoas, porque assim como me tocou, também pode tocar outras pessoas, né? Então, eu acho que está muito ligado a isso, né? Essa simplicidade no olhar e essa simplicidade da vida. Não só da gente querer coisas grandiosas, mas acho que quanto mais a gente quer ser quem a gente é realmente, mais a gente tira nossas máscaras que a gente criou ao longo da jornada e aprende a ver a beleza e ser mais feliz. Tu sabes, Stephanie, que quando ontem eu narrei uma experiência muito parecida que uma pessoa muito querida me passou a respeito de um casal, uma senhora de 81 anos e um senhor de 84 anos que foram fazer compras no supermercado porque era o dia da horta. As terças-feiras sempre tem o dia da horta, então. E a narrativa que eu fiz, e algumas pessoas brincaram comigo que eu estava muito romântico nesse dia. Na verdade, eu sempre vi o mundo dessa forma, porque acredito que sempre tive, a partir talvez de 16, 17 anos, a nítida noção de que o universo ele tem uma linguagem e ele se comunica com a gente diariamente. Tu falaste uma palavra que é maravilhosa, a predisposição de estar diante disso como um aprendiz, como um observador, como alguém que se encanta também com tudo isso, que essas experiências que são, para mim, eu chamo de oxigenação, que isso me oxigena a alma, que isso transforma e nos tira desse dia a dia que muitas vezes nós, por vivermos dentro de um sistema dessa maneira, nós nos inserimos nele e talvez esqueçamos de fazer aquilo que é quase que um dever dessas descobertas. E vejo que o universo ele sempre trata de nos trazer à tona, de nos mostrar a realidade da simplicidade e o que nós realmente precisamos para viver bem, para termos uma vida digna, para termos condições de nos trazer momentos mais felizes. Dentro dessas experiências que tu tens tido, às vezes, quando nós conversamos, tu sempre citas que a tua pouca idade, eu sou jovem demais, sabe? Mas, assim, tudo isso de experiências não te demonstra que tu és uma pessoa que tens uma vivência de jornadas muito maior do que apenas teus 20 e poucos anos? Eu vou ser bem honesta. A sensação que eu tenho é de uma velha alma. É realmente de uma velha alma. Pelas vidas passadas que eu já acessei, pelos conhecimentos que eu já acessei, eu tenho essa sensação. Não só tenho essa sensação, como acesso a informações a respeito disso. Mas eu sou uma pessoa que sempre valorizou muito o nascimento e sempre valorizou muito a vida. Então, tanto que eu até conversei com a Márcia, que a gente é nascida no mesmo dia, né, dia 18 de outubro, e eu tenho uma festa de aniversário muito específica nessa encarnação onde eu tô, né, que eu nasci no dia 18 de outubro, à meia-noite e 5, porém era horário de verão, e então seriam dia 17 às 23h05, não dia 18 à meia-noite e 5. Então, eu tenho 2 dias de comemoração de aniversário. E desde que eu sou muito pequena, o meu aniversário para mim é a festa da vida, né? É a festa onde eu busco renascer dentro de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi. E eu acho que para que eu possa transformar a minha realidade, eu preciso compreender que não adianta eu pegar conhecimentos antiguíssimos que eu tenho, de outras jornadas que eu vivi, de idades que eu já vivi, de idades muito diferentes, né? Das que eu já tive, e trazer para esse momento agora. Isso pode me ajudar, mas eu acho que na hora de eu
transferir esse conhecimento, se eu for transferir em uma linguagem um pouco diferente, ela não vai bater com a minha atualidade agora, que eu sou uma menina de 23 anos, né? Eu acabei de completar 23 anos. E eu acho que quanto mais eu compreender isso agora, mais eu vou saber lidar com essas informações. Então, eu realmente tenho essa sensação. Sei que sou uma velha alma, sei que recebo muitos conhecimentos em meditações, recebo muitas coisas de vivências passadas que já tive. Eu resgato isso nessa encarnação, mas elas são coisas que fazem sentido para mim. Vou dar um exemplo. Eu já acessei muitas encarnações onde eu vivi no México, eu tenho uma conexão muito grande, e nesse último aniversário, essa conexão se fez muito presente na minha vida, e nós estamos vivendo agora do dia 31 ao dia 2, né, começou no Dia das Bruxas e termina no Dia de Finados, a comemoração de Dia de los Muertos no México, né, que é uma comemoração que vem do povo azteca, né, onde eu estive, então, onde eu já estive, né, então ela é uma comemoração todo mundo acha, a gente tem nessa cultura no país onde nós vivemos, que é o dia de finados, né, que é o dia dos mortos, a pessoa morreu e a gente vai cultivar a morte dela e lá não, lá eles cultivam a vida, né, então quando é o dia de los muertos, é o dia onde essas almas, essas pessoas podem te visitar e te receber e conversar com você e se comunicar com você para que você sinta simplesmente a presença delas. E aí se fala muito sobre as caveiras mexicanas, né? Onde eles pegavam essas estruturas ósseas mesmo do crânio e coloriam isso, né? Por que eles faziam isso? Para trazer a vida, né? Para trazer a vida para essa pessoa que partiu. E daí parece muito, oh meu Deus, que arcaico. E não, gente, quando você começa a entender essa cultura, como eu recebi de já saber e ir recordando, você começa a entender que existe coisa mais bela do que você ter usado uma armadura em uma das suas encarnações. E as pessoas que vieram até você, que vieram após você, seus filhos, netos, honrarem você e colorirem a tua armadura de batalha, a tua armadura de luta, a armadura que você buscou a transformação do mundo. Existe coisa mais linda do que eles pintarem isso e trazerem, relembrarem toda a tua beleza, toda a tua batalha nessa vida. Então, eu compreendo, eu coloco isso muitas vezes, mas eu coloco isso na intenção de dizer assim, nunca é cedo demais para você começar e nunca é tarde demais. Às vezes eu me sinto meio sozinha, assim, né? Eu não tenho muitos amigos que estão despertando, e às vezes eu me sinto meio sozinha, às vezes já me encontrei em lugares onde as pessoas não me deixaram falar por eu ser jovem, ou ignoraram as coisas que eu poderia falar simplesmente por eu ser jovem, e por muito tempo eu me calei por conta disso. Eu falei assim, não, então eu não vou falar, eu vou ficar quieta, porque sempre tem alguém que sabe mais do que eu, porque viveu mais do que eu, e daí eu comecei a me colocar num lugar de tipo, então eu não vou falar. E conforme eu fui adquirindo a minha sabedoria e trabalhando essa energia que é internamente minha, eu me coloquei num lugar de, poxa, eu posso aprender com muita gente. Eu posso mostrar para a pessoa que existe uma experiência que ela não viveu que eu vivi. Ou que uma experiência que eu vi aos meus olhos, que foi diferente aos olhos dela, né? E eu posso partilhar isso a meu modo. Então, eu acredito que cada um pode encontrar o seu espaço. E eu acredito que muitos jovens se sintam dessa forma. Então, quando eu digo, eu tenho apenas 23 anos, é para que muita gente compreenda que, por mais que muita gente viveu muitas experiências, eu também vivi minhas poucas e muitas experiências, e que a gente pode trocar e ganhar com isso nesse caminho. E que a gente não precisa menosprezar um ou menosprezar outro, né? Por conta da idade. A idade, para mim, honestamente, eu dou esse valor pro dia do meu aniversário, que é o dia do meu nascimento nessa terra, nessa encarnação, mas a tua idade, ela pouco importa perto da idade da tua alma, né? Perto da quantidade de anos que você já viveu aqui nesse planeta, ou que você ainda vai viver aqui nesse planeta, buscando a transformação, buscando a tua mudança, fazendo a tua missão, o teu trabalho. Então, toda vez que eu me coloco dessa forma, e é uma coisa que eu também tenho trabalhado dentro de mim, é para que a gente possa entender que, tipo,
Não é porque uma criança está falando para você sobre algo que você fala assim, tá, fica quieta, que agora a mamãe aqui está conversando. É conversa de adulto. Então, é exatamente para que a gente compreenda isso. A gente precisa parar de fazer isso com as crianças, a gente precisa parar de fazer isso com os adolescentes, a gente precisa parar de fazer isso com os jovens, a gente precisa parar de fazer isso com os adultos, e a gente precisa parar de fazer isso com os idosos. A gente precisa parar de achar que uma pessoa, porque ela teve uma experiência diferente, ela sabe mais ou menos, né? Até conversei um pouco isso com a Márcia, mas é exatamente isso. Então, quando eu digo eu tenho 22 anos, eu tenho 22 anos, 23, eu fiz aniversário há pouco tempo, mas 23 anos nessa encarnação. Eu tenho muitos anos já em outras encarnações, a minha alma é uma velha alma, mas a gente precisa compreender aos pouquinhos, né? E aprender que a gente pode aprender com qualquer idade, não importa. O que importa é a alma da pessoa que está ali dentro daquela carcaça de batalha. Isso é muito, muito legal, assim. Eu, normalmente, quando eu acordo, eu tenho 18. Aí o dia vai passando, é muito interessante isso. O dia vai passando e aí depois do meio-dia eu já estou com 30 e poucos, quando chega a 57 para 58, né? E já tenho que botar meu copinho ali do lado com o meu comprimidinho da pressão e outras coisas. Mas quando eu acordo de manhã é muito legal. Quando a gente te ouve falar de tantas coisas com uma desenvoltura, sabe, assim, para nós é uma coisa maravilhosa, porque a gente vê o teu querer, o teu engajamento e, mais do que isso, o teu descobrimento, né, e trazer vezes a público. A gente sabe das dificuldades que todas as pessoas têm, e muitos de nós faz parte disso que a gente estava falando agora, e que tu estavas colocando muito bem, essa troca que a gente faz, que não importa que seja alguém que tem 2 anos de idade ou 92 anos de idade. Cada um de nós tem as suas próprias experiências e elas são ricas em todas as suas nuances. E quando a gente descobre que isso é fundamental, eu acho que isso é uma grande transformação, isso é uma grande mudança. Para ti, o que tu acha que seja mais, talvez dentro de toda essa busca que tu estejas trazendo para ti novamente, te recordando de muitas coisas, o que é mais difícil para transpor nessa transição que a gente faz na nossa busca, sabe? De buscar a espiritualidade. O que talvez seja mais difícil para que as pessoas consigam alcançar essa visão um pouco mais apurada, um pouco mais viva, de 360 graus. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. O que é mais difícil na transformação? Isso, quando a gente quer mudar, mas a gente não sabe muito bem por onde começar essa mudança. Como vai começar? Eu vou dizer o que eu sempre ouvi a vida toda. O que é mais difícil é você dar o primeiro passo. E você dá o primeiro passo todos os dias em que você acorda. Então, a gente acha que eu vou dar o meu primeiro passo, e depois eu vou dar o segundo, e depois eu vou dar o terceiro, e depois eu vou dar o quarto. Né? Eu ouvi muito que a gente está colocado numa linearidade do tempo, mas que isso não existe, né? Nós temos o conhecimento de muitas outras coisas, e coisas talvez que a gente ainda vai viver, mas não viveu, e nós já podemos acessar isso. Então, para mim é sempre um primeiro passo. Eu coloquei isso na minha vida, né? Eu fiz uma brincadeira comigo e eu vou compartilhar com vocês, né? Em algum momento, eu falei assim, não, eu preciso me transformar internamente. Eu cheguei num ponto onde eu estava entrando numa depressão, numa depressão leve, mas eu estava entrando num sofrimento profundo, e minha mãe começou a falar para mim, falou, bom, você sabe que a depressão, ela é a desconexão com a tua alma, com a tua essência. Eu ouvi isso a minha vida toda e caí nesse lugar. E aí eu ficava assim, poxa, então eu tenho que mudar. E eu não estou dizendo que a depressão é uma coisa simples, mas eu falei, poxa, eu vou me propor a um exercício de mudança. E aí eu fui
eu adoro olhar o céu, eu amo, sou apaixonada pela lua e pelo sol, mas pela lua eu tenho um carinho enorme. E eu ficava horas vendo a lua. Então eu falei, fui numa loja de R$1,99 e eu comprei, sabe aquelas estrelinhas? Eu não sei se eu tenho uma aqui. Nesse estilo, assim, ó. Eu comprei essas luazinhas, assim, e várias estrelinhas, e no escuro elas brilham. E eu colei no meu teto. Falei, eu vou colar no teto, bem em cima da minha cama. E conforme forem passando os dias, para cada uma delas eu vou definir uma conquista que eu quero fazer na minha vida. Para cada estrelinha dessa que todo dia eu deito para dormir e eu olho e eu falo, ok, são as minhas conquistas. E aí eu comecei a trabalhar nisso. E daí a primeira estrelinha que eu coloquei, eu falei assim, eu quero conquistar a mim mesma. Eu quero me amar e me aceitar como eu sou. Eu quero me respeitar. Eu quero conhecer os meus próprios limites. Eu quero parar de me doar para o outro sem me doar para mim. Nessa primeira estrela, eu comecei a compreender que Cristo foi um grande mestre que passou pela Terra. E ele falou assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. E eu falava assim, mas cara, eu ajudo meu próximo, eu amo meu próximo, eu recolho animais da rua, mas parecia que alguma coisa estava errada. Daí eu fui relendo isso em uma meditação, eu recebi. Falou assim, você vai escrever isso num papel. Eu falei, meu Deus, mas eu sei de cor, amai teu próximo como a ti mesmo. Os mestres falaram pra mim, não, você vai escrever em um papel. E aí eu escrevi no papel, amai o seu próximo como a ti mesmo. Eles falaram, leia em voz alta. Eu falei, meu Deus, mas eu tô lendo, amai o teu próximo como a ti mesmo? E daí eles falaram assim pra mim, você ama o teu próximo? Falei, eu acredito que sim, ou eu tenho uma busca pra isso. Mas você ama a si mesmo? Eu fiquei assim, epa, ué. Daí eu fiquei refletindo sobre aquilo e eu pensei, poxa, a gente coloca em primeiro lugar o que vem primeiro, amar o teu próximo, e o caminho é inverso. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro você precisa se amar. Primeiro você precisa saber o que é o amor, para depois você oferecer isso para alguém. Porque ele diz amar o teu próximo como a ti mesmo. E como você tem se amado. E como você tem se aceitado, né? Falo muito sobre isso, falo, eu gosto muito do meu corpo, mas eu podia estar mais magra. Eu gosto muito do meu corpo, mas eu vou usar 5 quilos de maquiagem para emagrecer meu rosto. Todos nós passamos em algum momento por esse momento, e quanto mais a gente busca essa aceitação, mais a gente vai se transformando internamente. Quando eu busco a minha aceitação e eu busco me amar, eu começo a me encontrar com a minha essência. Eu começo a me encontrar com quem eu sou. E às vezes eu não sou tudo que as pessoas já falaram para mim que eu era. Eu não sou quem as pessoas acreditam que eu seja, ou quem eu mostrei para as pessoas que eu sou. Por medo, muitas vezes, eu fui me escondendo através de máscaras, eu fui me escondendo através de personalidades que não eram a minha. Eu parei de falar coisas que eu acreditava porque as pessoas não aceitavam aquilo. E isso aconteceu muito com as bruxas, né? Elas eram mortas por conta disso, simplesmente porque elas trabalhavam com cura, elas trabalhavam com ervas. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso e falei, poxa, nós vivemos numa sociedade assim, uma sociedade que não aceita o diferente. É por isso que nós entramos nesse lugar, né, de às vezes até depressão. E aí eu falei assim, não, então essa é a minha primeira estrela. É a primeira estrela que eu vou colocar no meu céu. A segunda estrela foi, eu vou começar a ser grato. Vou começar a ser grato pelas coisas. Era por uma obrigação, mas obrigado pelo meu alimento. Hoje, eu adoro cozinhar. Eu chego na cozinha e falo, meu Deus, obrigada, isso está muito gostoso. Gratidão por isso, gratidão pela terra que proveu esse alimento para mim. Gratidão pelas pessoas que trabalharam para que esse alimento chegasse até a minha mesa. Que as pessoas que compraram o meu serviço para que eu pudesse ter dinheiro para comprar esse alimento. Então, e assim eu fui colocando as coisas que eu gostaria de conquistar, para que todo dia, quando eu acordasse, eu pudesse olhar para o meu céu e conquistá-lo antes de sair da minha própria cama. E quando eu deitasse para dormir, eu falava: hoje eu conquistei o meu céu, eu conquistei as minhas estrelas. E isso foi um processo, assim,
um processo gradual que durou 2, 3 meses e mediante a isso eu tinha, lógico que eu tinha outros afazeres, eu tinha que entregar uma banca, eu tinha que entregar uma monografia, um projeto de monografia, e eu tô num lugar, tô fazendo uma monografia, eu faço uma pós em neurociência, eu tô no meio de milhões de cientistas, e meu projeto é defendido na área de espiritualidade, né? Eu estou buscando evidências de que a pineal possa ser uma ferramenta de comunicação, né? Entre as energias. E eu falei, meu Deus, eles vão me destruir. E daí eu comecei a entrar em pânico, porque eu comecei a criar a situação de que eles vão destruir a minha banca, o meu projeto não vai ser aprovado. E daí eu estudei, eu li, meu Deus, eu fui desesperada para fazer essa banca. E eu tirei 10 na banca. E daí eu comecei a compreender, poxa, talvez eu realmente tenha capacidade para isso. Talvez as pessoas não quiseram me ouvir por anos, elas não me aceitaram, mas é simplesmente porque elas não sabiam sobre o que era. Então, eu acho que essa primeira aceitação tua e compreensão tua de você parar de fazer coisas para os outros, parar de sorrir para os outros quando você não está bem. Eu falo muito sobre isso, falei sobre isso no meu canal. Você falar, oi, tudo bem? Tudo e você? Ah, também. Quem disse que esse discurso é verdadeiro? Quem disse que a pessoa está bem? Quem disse que você está bem? Isso é uma simples convenção que o sistema criou para dizer todo mundo está bem o tempo todo, hein? Quantas vezes você pergunta tá tudo bem para uma pessoa, realmente querendo ouvir ela falar se tá tudo bem? Se você não quer ouvir, por que você pergunta se tá tudo bem? Então, eu acredito que existem exercícios que você pode fazer consigo mesmo que você possa se transformar. E assim, eu não sou psicóloga, minha mãe é psicóloga, mas eu não é formada em psicologia, né? Eu não sou psicóloga, então eu não sei como dizer isso especificamente, ó, faça isso porque isso vai te ajudar, porque você entrou na depressão. Esse é o meu caminho. Eu passei por esse lugar. E eu sei que é uma desconexão profunda com a sua alma. Porque eu tinha muito medo de dizer para as pessoas, falar, ó, eu trabalho com isso, eu canalizo energias. E fazia parte da minha vida, faz parte da minha realidade. Eu passo madrugadas canalizando mensagens, canalizando energias. Eu tinha medo de dizer isso. Porque vai que as pessoas acham que eu sou uma normal, uma louca, uma esquisita, e eu não teria mais amigos. Hoje, eu não estou mais preocupada em ter ou não ter amigos, porque eu preciso que as pessoas me conheçam por quem eu sou. Eu preciso ter coragem para dar o meu primeiro passo todos os dias e conquistar o meu céu. E o meu céu é diferente do seu céu. O exercício que você vai fazer pode ser completamente diferente do meu, pode ser o mesmo que o meu, mas mesmo assim você vai colocar coisas diferentes nesse seu céu, porque são as suas conquistas. São os passos que você se propõe a dar. Eu não posso dizer para você, ó, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é aquele. Mas eu posso dizer como foi o meu caminho. E meu caminho foi assim. Eu decidi conquistar o meu próprio céu. Eu decidi ser verdadeira comigo mesmo, para que eu pudesse deitar a cabeça no meu travesseiro e dizer assim: poxa, hoje você não tocou 500 mil pessoas, mas você foi verdadeira consigo mesmo. E isso foi o suficiente. No dia seguinte, você levanta de novo e fala: poxa, hoje eu consegui falar sobre isso para o meu irmão, que está aqui na minha casa, na mesma casa que eu, e ele achou isso incrível. E eu toquei uma pessoa. Muito bem. No outro dia, você dá o seu primeiro passo novamente. Quando você vê, você já deu um passo grandioso. Você já está no 10º passo. Mas é sempre um primeiro passo, porque você acorda todo dia. E você tem a oportunidade todo dia de fazer diferente. Então, eu sempre digo que é o primeiro passo, porque é sempre a minha. É como se eu estivesse conquistando as minhas estrelas pela primeira vez. E é assim que você muda um hábito. Você muda como se fosse a primeira vez. E nesse dia você diz: olha, eu não fui tão bem, faltou conquistar a estrela 9. Mas tudo bem. Amanhã você tem a oportunidade de conquistar a estrela 9 novamente. Então, foi isso que foi me tirando desse lugar de, olha, por tanto tempo eu fui escondida. E claro que isso tem a ver com outras vivências. Quantas vezes eu já acessei que eu fui morta antes dos meus 21 anos, no mínimo 6, 7 vezes. Eu nunca passei dos meus 21 anos. Então, são muitas existências sendo calada e sendo morta,
para eu chegar nesse lugar. Então, é importante a gente compreender que às vezes não é só uma encarnação para dizer isso. Às vezes tem um passado muito antigo que você carrega para você chegar aqui nesse momento, e aí você precisa vencer essa batalha a cada dia. Você precisa perdoar as pessoas a cada dia. Você precisa perdoar às vezes a sua família, você precisa perdoar às vezes as pessoas que te mataram em outras encarnações, as pessoas que já te ofenderam, as pessoas que já te calaram nessa encarnação, para que você aceite isso. Então, eu acho que para você começar a ter essa mudança, ela parte de uma mudança interior, de uma relação com você mesmo, de você literalmente se olhar no espelho e conversar com você mesmo a cada dia. Stephanie, mas eu preciso me olhar no espelho? Precisa. Você precisa se olhar no espelho. Você precisa ver você e se olhar nos olhos. Porque quando a gente não se vê, a gente está conversando com a nossa própria mente. E é ela que cria inúmeras coisas. Ela que cria muitas coisas na nossa cabeça. E quando você se olha verdadeiramente no espelho e você se aceita e você se ama como você é, você realmente está se vendo como você veio a esse mundo. E você está compreendendo qual é a tua verdade. Então, mais um exercício que eu posso falar para vocês é: acordem todo dia e o tempo que vocês vão ao banheiro, escovar os dentes de vocês, se olhem no espelho. E não é numa câmera. Não adianta ser o telefone celular onde você vai buscar o seu melhor ângulo. Você vai se olhar no espelho. Você vai ver o ângulo que você menos gosta. Você vai olhar para o seu cabelo que talvez você não aceite. Você vai olhar para o óculos que você use que talvez você não goste. E você vai dizer para você: oi, eu me amo. Oi, eu me aceito. Eu me perdoo. Hoje você vai conquistar o que você precisa conquistar. Hoje é o teu primeiro dia de mudança e sempre será o teu primeiro dia de mudança, porque todo dia você tem uma nova chance de mudar. Tu sabes que eu estou aqui sorrindo porque todos os dias de manhã eu digo algumas palavras para mim mesmo. A Márcia, às vezes... Eu já sei até o que ele vai falar. Eu sou lindo, eu sou o maior gaúcho bonito que tem nessa terra, tchê. Mas eu estou lindo, cada dia mais lindo. Aí quando ele vem falar isso para mim, eu falo: então olha de novo no espelho, dá um sorriso. Ele: não quero sorrir agora. Mas uma coisa incrível, assim, eu sou obrigado hoje a confessar uma série de coisas que muitas vezes a gente não fala, muito porque já passou bastante tempo de algumas ocorrências, mas eu moro em frente à casa dos meus pais, e às vezes eu vou até lá. Meu irmão hoje mora lá, meus pais já fizeram a passagem deles. Eu volto ao quarto que eu dividia com um dos meus irmãos. E no ano de 1982, nós enchemos o teto. Não eram as estrelinhas que tem hoje, que elas são maiores, mas nós enchemos o teto de estrelinhas fluorescentes, com luas, com naves e uma série de coisas, e eu passava o tempo todo, antes de dormir, olhando para aquele céu artificial que nós fizemos, mas que nós, de alguma forma, aquilo nos trazia também aquele alento na hora de dormir, quando a gente muitas vezes fazia oração. Eu sempre fiz muitas orações antes de dormir. E quando tu falaste sobre isso, eu de certa forma, eu voltei naquele tempo. Eu voltei lá e eu me revi fazendo muitas coisas. Eu não tive, claro, a clareza que tu tivesse de colocar para cada estrela um objetivo. Mas eu te confesso que eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora porque é uma das coisas que me encanta, é poder aprender. E o aprendizado é uma coisa diária, a gente sabe disso. Tenho aqui várias perguntas para ti. Dica. Vamos lá? Vamos. Tu queres fazer alguma pergunta para a Stephanie antes da gente começar as perguntas que nós temos aqui? Eu só fico vendo o pessoal falando, porque é muito engraçado. As pessoas falam: mas a gente estava falando um pouco desse assunto de felicidade, de algo que a gente tem que procurar dentro da gente, que a gente tem que transformar o ser humano que a gente é, de verdade, na nossa essência, naquela coisa de dominar quem a gente é de verdade.
né? Aquela coisa de sabedoria. Quando tu tem muito conhecimento, tu tem que aprender a usar a sabedoria com tudo que tu tem. Então, primeiro lugar que tu tem que fazer isso é usar ao seu favor. Porque quando você usa ao teu favor, tu usa automaticamente a favor do seu próximo. Então, você acaba fazendo o quê? Sabe como se chama isso? Amor incondicional. Sim. Quando você enxerga o outro de uma outra maneira e que você tem amor e fala assim, puxa, é interessante. Quando você para de ver os defeitos das pessoas e começa a enxergar as qualidades daquelas pessoas, isso te faz diferente. Uhum. E aí você percebe, aí tu pode olhar no espelho, tô linda hoje. E isso é bem interessante. Mas eu acho que se você não sabe se olhar no espelho e reconhecer a tua verdade, é muito difícil você olhar para a pessoa que está do teu lado e reconhecer a verdade dela, né? Tem isso também, né? Tem isso. O que a gente não pode fazer, só lembrando que eu brinco muito com o Marcelo, é que a gente tem que se achar assim bonito. Só que a gente não tem que elevar tanto o nosso ego. É Perigoso, tá? bem É diferente. muito perigoso. E A ele brinca assim, mas eu falo, cuidado, porque o mesmo passo que a gente. Eu não posso fazer nada contra isso. Eu sou lindo, eu nasci assim. Mas é importante a gente compreender como é o nosso corpo e a nossa armadura, né? Não assim, eu sou lindo, mais lindo que o outro, né? Mas eu tenho a minha beleza e eu preciso conseguir vê-la e amá-la como ela é, para que eu possa olhar para o outro e ver a beleza dele. Isso não quer dizer que você é mais bonito que todo o pessoal da tua rede social, que todos os seus amigos, né? Não, mas eu acho engraçado porque ele fala assim, mas bah, eu sou muito lindo. Mas eu vou contar uma coisa, eu vou confessar uma coisa que minha mãe não está aqui para ouvir, eu espero que ela não esteja perto. Mas ela fazia o exercício dela, se olhava e falava assim: Meu Deus, eu sou linda, 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 rica, rica, rica. Para atrair essas energias. Mas a gente brinca até hoje com isso, que ela falava assim: linda, 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 rica, rica, rica. Não, eu faço justamente por motivação e por compreender uma série de coisas, né, que tu tens uma série de obrigações e são coisas muito importantes, e isso tudo te leva a te colocar, a ter um posicionamento diante do mundo, diante das pessoas, mas isso sempre, para mim, atraiu coisas boas no sentido de estar diante de pessoas que sempre me ensinaram muito, muito, e eu sou muito grato por isso. Tu sabe que tem uma coisa interessante que a gente pode fazer? É você levantar e falar assim, vida, me surpreenda. Exato. Ah, peraí. Porque ela vai te surpreender e aí tu vai levantar e vai falar, bom dia, agora sim, a coisa tá funcionando, né? Mas esteja disposto a ver essa surpresa, né? Pois é. Porque de fato, a surpresa que ela te traz geralmente é algo para aprender. E tudo tem a sua Exato. bondade, e tudo tem aquela coisa do equilíbrio, né? Sim. Eu acho que nada é tão ruim até o momento que você aprenda a ver algo de bom naquilo que existe. Agora eu quero te fazer uma pergunta, antes de começar as perguntas de todo mundo. Eu posso fazer uma pergunta para vocês duas? Não, fica quieto. Não, mas eu preciso, é muito séria. Não, é muito sério agora. Deixa eu perguntar uma coisa muito séria para a Stephanie. Ai, que medo. Tu sabe que a gente dentro da rede da internet, quando a gente aparece, eu não apareço tanto, a gente não aparece tanto como você. Você faz os seus vídeos, às vezes faz alguma live com tua mãe, né? E tu já parou para pensar que tu agora é uma pessoa pública e formadora de opinião? Eu vim de uma. É que isso veio antes, mas desde que eu estava no ensino médio, mais ou menos, eu comecei a aprender com alguns professores de filosofia e de história que a gente precisava ser um ser pensante, né? A gente precisava ter as nossas próprias opiniões mesmo e construir a nossa realidade a partir disso, né? Saber refletir, saber pensar, filosofar. E
Na graduação, quando eu me formei, eu falo que eu estou fazendo pós-graduação em neurociência, mas a minha graduação é em teatro, né? Eu sou artista, e eu sou artista exatamente por isso. Porque eu acredito que o teu posicionamento político, ele não está ligado só a você ser uma pessoa pública, ele não está ligado apenas à política, ele não está ligado a candidato nenhum. O teu posicionamento político está ligado à tua política interna. Ele está ligado à tua forma de refletir, à tua forma de pensar e à tua forma de ver o mundo, né? Então, o fato de ser uma pessoa pública foi o fato aonde eu escolhi dividir as minhas reflexões. Eu acho isso muito importante, né? Você entender algo e partilhar isso de alguma forma. Agora, você influenciar alguém é muito delicado, né? Eu escolhi isso para mim e eu escolhi isso para mim já faz algum tempo, um lugar onde eu não ia influenciar pessoas. Eu ia convidar pessoas a pensarem e refletirem comigo. O que é muito diferente, né? Se eu convido a pessoa para refletir e pensar comigo, ela pode refletir ter o pensamento dela dentro da política dela, a partir da visão de mundo dela, sem querer impor algo. Então, se eu digo para você, ó, esse livro aqui, ele é vermelho e você precisa ter um livro desse porque ele é importante para você escrever sonhos que você tem. Isso tem valor para mim, mas quem disse que tem valor para outras pessoas? Eu posso dizer para a pessoa, falar, ó, talvez seja interessante você ter um papel, alguma coisa para você anotar os seus sonhos, ou anotar suas vivências, ou anotar coisas que você acha interessante, porque talvez isso possa enriquecer a sua vida. Faz assim, tenta por uma semana, e aí a gente troca algumas informações, para ver se enriqueceu o que você está fazendo, para ver se enriqueceu o que eu estou fazendo. E aí a gente troca com isso. Caso tenha um benefício para você, eu te proporcionei a reflexão sobre isso e você descobriu dentro da sua política a reflexão. Você não foi simplesmente influenciado ou alienado para algo. Você pensou, refletiu, tentou sobre isso e aí você tomou a sua própria decisão. Então, eu coloquei muito isso, assim, dentro da minha escolha, sabe? Parar de tentar convencer as pessoas de algo. As pessoas não precisam ser convencidas, assim como eu não preciso ser convencida. Eu preciso que as pessoas reflitam, queiram ver e pensem por elas mesmas. É só isso. Porque é isso que eu quero para mim. Eu quero a minha liberdade de poder escolher. Eu quero a minha liberdade de poder ver o mundo como eu vejo o mundo. E eu quero propiciar, se é direito para mim, eu quero propiciar essa liberdade para outras pessoas também. Então, a minha visão em cima disso, de ser uma figura pública, é simplesmente porque eu escolhi compartilhar. E nessa questão de influenciar, eu me coloco nesse lugar. Eu não acho que eu sou uma influenciadora, eu acho que eu convido você para uma reflexão comigo e uma reflexão consigo mesmo. Eu acho que é apenas isso. Eu não quero nunca passar pelo processo de dizer assim para você, você vai ter que fazer X coisa. Não. Se você quiser entrar na reflexão comigo, você é muito bem-vindo e reflita a seu modo sempre. Todo mundo tem liberdade para isso, né? Tá, agora posso fazer a pergunta para vocês duas? Por mim, tudo bem. Nem Marcinho. A Marcinha ontem falava, Stephanie, a respeito do conhecimento que nós temos que ter do nosso inconsciente, tá? Eu não sei se tu te recordas que a gente estava falando sobre isso antes de entrar com o programa no ar hoje. Essa situação que tu citaste, que é notório que todos nós sabemos isso de cor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma coisa que começar do final para o início dessa frase, a gente está falando inconscientemente para nós. Dá para ter essa visão que a gente precisa adestrar o nosso inconsciente porque ele é a força motora das coisas? Eu acredito muito nisso, né? Faz parte do que eu acredito, né? Eu acredito que não adianta você transformar o mundo se você não se transformar interiormente, se você não se transformar como ser humano. Então, ele é muito. Cristo diz isso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não quer dizer que a gente começou do fim. Quer dizer que, como a ti mesmo, quer dizer que deduz-se que antes você já deveria estar se amando.
Então, quando você fala ama teu próximo como a ti mesmo, se você não sabe como é amar a ti mesmo, como você vai amar o teu próximo como a ti mesmo? Se você não sabe amar a ti mesmo, não tem como você amar o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu próximo como o teu próximo ama o teu próximo, né? Eu fiz uma reflexão muito profunda sobre isso, que eu moro numa cidade evangélica, protestante e católica, né? E estava tendo um evento, é um evento que eu já participei em uma igreja próxima aqui de casa, e eu já participei desse evento. Ele é um evento lindo, é um evento assim onde você vê as pessoas proferindo sua fé mesmo, e a fé, independente em qual crença ela seja, ela é uma coisa valiosíssima, é o que te conecta, de certa forma, com algo divino, com a fonte divina, independente de como você vê isso. E aí eu questionei o fato de que eram 2 horas da manhã, eu fiquei acordada durante muito tempo, estava buscando a minha conexão de meditação, e eles estavam 2 horas da manhã gritando com o som alto e comemorando, e batendo palma, e cantando, e pulando. É lindo você ver. Mas se eu não consigo compreender que o meu próximo, ele não está só ao meu lado, ele não está só sentado comigo aqui no banco da minha igreja, ele está na casa dele, ele tem outra crença, e talvez ele esteja querendo dormir, eu não sei como é amar a mim mesmo. Porque se eu acho que o meu próximo é só quem está próximo de mim, não é quem é diferente, é só quem é igual, eu não consigo ver isso. Então, se eu não consigo me amar e me aceitar como diferente, porque eu sou diferente de todo mundo, eu sou eu, e como eu, não existe ninguém nesse mundo. Se eu não consigo compreender isso para amar o outro que é diferente, eu não consigo ver onde está o outro. Eu não consigo compreender que o outro vai além do meu campo de visão. Eu preciso começar, claro, com quem está perto de mim, mas eu preciso estender isso, né? E se eu escolho proferir isso e eu não consigo ver que meu próximo está em outro lugar, eu não consigo ver que meu próximo tem outra religião, eu não consigo ver que meu próximo tem outra crença, eu não consigo ver que meu próximo vota em outro candidato que não é o candidato que eu apoio, eu não consigo amá-lo, porque talvez eu não consiga amar a minha diferença. Eu não consigo entender que eu sou diferente dele. Então eu não amo a diferença que há nele também. Então a minha colocação é nesse ponto. Não quer dizer necessariamente que um venha antes e outro depois, mas quer dizer que um completa o outro. E sim, ele diz como a ti mesmo. Então, A minha acho que é. A minha colocação foi diretamente na situação do nosso inconsciente que a gente tanto desconhece, entende? E é uma coisa que acho que se precisa buscar subsídios de conhecimento para isso, dessa força que é o nosso inconsciente, de como ele rege uma série de coisas na nossa vida que a gente não tem conhecimento. Sim, principalmente relacionado aos nossos comportamentos, eu acho que isso acontece muito. A gente tem muito comportamento do qual a gente não conhece a origem. Acho que esse é um bom ponto também para a gente começar a nossa mudança interior, sabe? De dizer assim, vou compreender quais são os meus comportamentos para que eu possa, quando eu ver alguém com outro comportamento, entender, poxa, talvez a pessoa passou por isso também, né? Eu trabalho muito com isso, assim, principalmente porque minha mãe é psicóloga e o meu irmão decidiu se formar psicólogo, eu me sinto um alienzinho aqui dentro de casa, assim, que veio de fora e eles conversam, às vezes eles sentam na mesa do almoço para falar sobre isso, eu fico tipo, meu Deus, não estou entendendo nada. Mas eu acabo aprendendo muito sobre isso, né? Sobre entender o comportamento para você entender muita coisa que está no subconsciente, né? Várias doenças que estão ligadas à depressão, por exemplo, são sinônimos disso, são sinônimos de comportamento. Então, o que acontece? O seu subconsciente transformou uma visão tua, uma memória tua, uma vivência tua, ele armazenou como memória. Essa memória provocou em você, por exemplo, um trauma, e esse trauma gerou em você um tipo de comportamento. Por onde você pode começar a tratar ou transformar isso? De diversas formas. A psicologia, por exemplo, tem diversas abordagens. Você pode começar tratando o seu comportamento, que vai tratar a tua memória, que vai tratar o seu inconsciente, o seu subconsciente. Ou você pode começar tratando o seu subconsciente para depois mudar o teu comportamento. Então, depende do que vai se encaixar mais com você, né? Por exemplo, aqui em casa, a minha mãe é uma psicóloga junguiana e o meu irmão é um psicólogo comportamental. Então, eles sentam os dois assim e ficam os dois assim, não, mas eu acho que é assim, não, mas eu acho que é assado, não, mas eu acho que é assim. E eu fico assim só, gente, talvez dê para fazer os dois ao mesmo tempo, que vai dar uma boa. Então, acho que
primeiro passo nisso, talvez compreender o teu comportamento, compreender a tua memória, o teu subconsciente, e como ele trabalha dessa forma, né, no teu corpo. Eu, cada vez mais que estudo neurociência, compreendo que o nosso corpo inteiro é uma máquina de comunicação com o exterior, com os anjos, arcanjos, mestres, com a energia, com o universo, porque a gente reage, o nosso corpo reage, o nosso cérebro reage, o nosso intestino reage, o nosso corpo reage, os nossos músculos reagem de acordo com tudo isso, de acordo com as sensações que você tem, as vivências que você tem, as memórias que você tem. Então, acho que você começar a não se julgar, mas proferir uma autoanálise sobre você. Olha, eu tenho um comportamento assim que realmente muita gente fala para mim, mas eu nunca me predispus a mudar. Ou, nossa, eu tenho uma coisa que vem sempre à minha cabeça, uma imagem negativa, e como eu posso transformar isso? Às vezes é você que vai encontrar a sua própria transformação, às vezes um coach pode te ajudar, um psicólogo pode te ajudar, e assim por diante. Acho que existem muitos desses caminhos, né? Maravilha. Vamos lá para as nossas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta era do Jorge, mas olha só a pergunta do Jorge para ver se você já não respondeu para nós diretamente. Quer ver? Tá. O que sugerir para pessoas depressivas? Foi bem naquele momento que tu estavas falando da depressão e daquelas coisas todas. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Falei assim, é muito difícil eu, não tendo uma formação de psicologia, principalmente, que é a psicoterapia, que ajuda muito no tratamento da depressão, né? Eu dizer alguma coisa, né? Falar assim, nossa, ó, faça isso, faça aquilo. Eu acho que existem muitos tipos de tratamento para isso, né? Eu passei por esses exercícios motivacionais que eu mesma criei, que eu vi algumas pessoas falando sobre, e eu fui aplicando na minha vida. A minha mãe também é psicóloga, então eu ouvi muito dela. Minha mãe é herveira, então tem muitas ervas e chás que você pode tomar. Eu não sei especificamente, eu sei que eu tomei um chá para depressão durante 14 dias seguidos, que era mistura de, acho que 10 ou 14 ervas, algo assim. Então, eu não sei especificamente dizer, mas eu sei dizer, o que eu sei dizer sobre depressão é o que eu aprendi. A depressão é uma desconexão profunda da tua alma, da tua essência, da tua verdade. É como se você estivesse longe daquilo que você almeja ser, daquilo que você almeja buscar. E aí, quando você vai se conectando consigo mesmo, você vai alcançando esse lugar, né? De sair da depressão e uma conexão consigo mesmo. Então, eu vou reprisar isso, mas eu acho que eu não tenho autoridade suficiente para dizer, ó, oh, faça isso, mas o que eu disse foi um exemplo vivo do que eu passei, né? Mas às vezes você pode buscar uma psicoterapia, tem muita gente que toma fármacos, né? Esse eu não recomendo, mas às vezes você vai precisar disso. Eu acho que existem muitos tratamentos naturais que podem te ajudar e provocar muito menos efeitos no teu corpo, né? Eu tenho estudado muito sobre isso na pós, então eu estudo, compreendo, mas ainda sou contra a utilização de muitos fármacos, principalmente pelos efeitos indesejáveis, principalmente porque eles podem provocar vícios. Então, eu acredito, eu quero só ressaltar o fato que não é fácil você se encontrar em depressão e dizer assim, ah, você vai colar estrelinhas no teto do teu quarto e vai sair. Não passei só por isso, eu passei por psicoterapia também. A minha mãe é psicóloga, me ajudou muito a conduzir nesse caminho. Eu fiz tratamentos alternativos com florais, com ervas. Então, não menosprezar esse ponto. Quem nunca passou por isso é um ponto muito difícil da vida, realmente. Você não tem força, não tem alegria de viver, mas hoje eu consigo compreender esse processo, de você entender que faz parte de uma desconexão da tua alma e que você pode buscar diversos métodos. Então, encontre o que mais se assemelha com você. Se às vezes você não tem dinheiro naquele momento, pesquisa na internet. A internet é uma grande vastidão e faça as coisas um passo de cada vez, né? Se você quer começar pelas estrelas no teto, comece. Veja o que isso vai provocar em você, o que isso vai mudar em você. Então, acho que é possível você promover a sua própria transformação. É muito difícil, não é fácil, principalmente nesse estado de depressão. Mas são as coisas que eu conheço e que eu posso partilhar hoje. Mas nada específico que eu possa dizer, ó, tome X coisa, faça Y coisa. Isso, a minha mãe tem mais propriedade para dizer, mas eu não tenho.
Ok. Temos a pergunta de número 2, que é do Marcos Levi, que te pergunta o seguinte, Stephanie. Como descobrir o animal totem, o animal de poder? Tem alguma técnica pela numerologia, astrologia, cabala ou meditação? Como descobrir esse companheiro arquétipo? Ou um traço? Eu sou apaixonada por pelos animais, né, os animais sagrados que trabalham conosco no astral. Eu passei por um curso muito intenso de xamanismo ancestral, né, onde eu tive a oportunidade de ancorar o meu totem sagrado, segundo a tradição do xamanismo ancestral, 4 animais, né, animal de poder, animal alado, animal negro e animal de proteção. Não necessariamente nessa ordem, mas são esses os 4 animais. E eu passei pela experiência de ancorar esses animais por jornadas xamânicas, né? Com tambor, com maraca, com na terra mesmo e tendo essa conexão em templos xamânicos hindus. Então eu passei por essa experiência e é o que eu posso falar. Porém, esses animais eles podem aparecer para vocês de diversas formas. Às vezes em meditação ele vai aparecer para você e se apresentar como teu animal. Às vezes você não está esperando e ele vai se apresentar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o meu animal de poder é um urso polar branco. E a vida toda eu tive um urso de pelúcia um urso polar branco de pelúcia que viveu para cima e para baixo comigo a vida toda. Eu carregava debaixo do braço desde criança, desde 1 ano de idade que eu ganhei ele, até 21 anos eu tinha ele. Hoje ele está na casa da vovó, né? Que ele está com a minha mãe e ela guardou como uma lembrança da minha infância. Então, e isso fez muito sentido para mim quando eu ancorei, quando eu recebi. Então, existem diversas formas. O que eu posso dizer é, eu passei pela jornada xamânica, ancorando esse animal, não só esse animal do totem, mas também todos os animais de cada chakra, eu passei ancorando por jornadas xamânicas. Então, assim, é uma experiência única. O toque do tambor eu toco tambor, eu tenho tambor, então é uma coisa muito mágica para mim. Muito viva, muito forte. E uma pessoa que sabe conduzir essa jornada te leva até esse lugar onde esse animal se apresenta para você. Porém, ele pode sim aparecer. Você pode pedir, né? Em meditação, se for o momento, se houver energia suficiente, se houver disposição, se ele puder se aproximar de você. Nesse caso, pode acontecer. A minha mãe, o animal alado, o animal negro dela, o alado também, se aproximaram dessa forma. Então, existe essa possibilidade também, e eles trabalham o tempo todo com você, né? Eu tenho vários itens que me fazem lembrar, tenho pelinho de urso polar em vários lugares colados, e diversas coisas assim, para que você faça o ancoramento desse animal. Então, o xamanismo te oferece esse suporte para que você tenha um ancoramento diário desse animal. Agora, existem muitas possibilidades, né, de diferentes técnicas onde isso pode acontecer, e simplesmente na técnica de você estar na sua casa e esse animal se apresentar para você. Bacana, bacana mesmo. Número 3, a pergunta do Caboclo HC te pergunta o seguinte: o que você tem para nos dizer a respeito de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia? Qual a sua visão desse assunto a esse respeito? Ai, meu Deus, que delicado. A visão que eu tenho da esquizofrenia, ela é estritamente científica, né? Eu estudei ela dentro do curso, estudei ela dentro da matéria de fármacos, né? São pessoas que tomam fármacos. Então, eu acho muito delicado eu entrar nesse assunto, porque eu não sou uma pessoa que estudei especificamente a esquizofrenia. Eu não sei defini-la tão delicadamente assim. Eu prefiro não entrar nesse assunto porque não é um assunto onde eu posso dizer ou partilhar reflexões sobre esse tema. Então, por mais que eu já tenha um conhecimento básico sobre isso, sei como a ciência entende isso, mas eu não tenho uma visão formada sobre como eu entendo isso. Então, eu prefiro não partilhar porque eu simplesmente não tenho conteúdo suficiente para isso. Acho que é importante a gente ser honesto nisso mesmo. Uma coisa é eu falar assim, vou falar sobre então e dizer da boca para fora. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Então, eu prefiro. Eu sei sobre a depressão porque estudei, porque passei por isso. Agora,
sobre a esquizofrenia, eu sei um pouco sobre fármacos que você pode usar, mas eu não concordo com os fármacos, então eu prefiro me abster com todo respeito, assim mesmo. Assim, sobre isso, eu fui diagnosticado como? Na década de 80. Uhum. E aí a espiritualidade se apresenta. O que eu posso dizer sobre isso? Eu vou só fazer um parênteses, assim. O que fazer sobre isso? Eu vou fazer um parênteses porque foi o que eu ouvi, a única coisa que eu sei dizer sobre isso. Geralmente uma pessoa é diagnosticada com esquizofrenia, não é somente por isso, mas pode acontecer, porque ela relata que ela ouve vozes, que ela recebe mensagens canalizadas. Aí eles dizem que você tem uma lesão no lobo posterior do seu cérebro, tá ligado à origem da esquizofrenia, mas eles não conseguem dizer, uma pessoa que trabalha com canalização, que trabalha com meditação, ela recebe essa energia porque ela tem um defeito. Eu ouvi muito isso. E por isso que a minha pesquisa é sobre isso. Porque ela tem um defeito em X parte do cérebro. E daí isso pode ser esquizofrenia, porque ela ouve um zunido, porque ela ouve X coisa, porque ela ouve Y coisa. Eu acho assim, isso está muito ligado à crença individual de cada um, exceto quando a pessoa realmente apresenta sinais de falta de qualidade de vida. Então, ela é esquizofrênica, ela não tem qualidade de vida, né? Então, ela não tem, ela não consegue viver, ela não consegue simplesmente acordar, ela precisa de cuidados o tempo todo. Eu acho que é muito delicado eu colocar assim, é só por conta que a pessoa está manifestando a espiritualidade dela e é muito delicado esse assunto. Não é possível afirmar isso ainda. A ciência não chegou num lugar onde ela consegue definir nada de espiritualidade. O que a ciência consegue definir sobre espiritualidade é muito pouco. O Dr. Sérgio Felipe, ele é um médico, professor da USP, ele está trabalhando em pesquisas relacionadas à pineal e a como a pineal consegue captar ondas eletromagnéticas. Mas o que eu posso dizer sobre isso é a ciência ainda sabe muito pouco sobre a ligação entre espiritualidade e ciência em si, doenças em si, funcionamento do corpo em si. Eu sei disso, não estou dizendo isso porque alguém me disse, eu estou dizendo isso porque eu estou na área da ciência, pesquisando sobre espiritualidade, e eu tenho encontrado essa dificuldade de achar materiais para essa pesquisa. Isso quer dizer, eu tenho dificuldade de achar pesquisas científicas de pessoas que chegaram nesse lugar. Então, eu acho que é uma área muito delicada, assim, sabe? A ciência, vou ser odiada por todos os cientistas, mas todo cientista que busca pesquisar na área de espiritualidade é taxado dessa forma. Então, eu acho realmente que a ciência tem muito a aprender com a espiritualidade, e a espiritualidade tem muito a aprender com a ciência ainda. Então, é difícil, mas é um indício. A gente tem um indício disso, que muitas pessoas são diagnosticadas com esquizofrenia por conta de trabalharem com canalização, de verem vultos, de verem seres diferentes, e isso ainda não é compreendido pela ciência. E pode ser que isso seja em determinado momento, para uma, duas pessoas, seja caracterizado como esquizofrenia. Então, é o que eu posso dizer, assim, até esse presente momento, mas a ciência ainda precisa avançar muito para compreender algo dessa forma, assim, falta esse caminho ainda. Eu acredito, Stephanie, que no momento em que essa transição ocorra, que a ciência comece a se aproximar da espiritualidade e vice-versa, nós teremos a quebra de muitos paradigmas, de muitas e muitas coisas no nosso mundo, e talvez seja essa transição que nós estejamos aguardando, quem sabe, um dia. Vou fazer uma confissão para você. Tem muitas informações que eu recebi em astral, e aí eu vou para o curso, e daí eu chego lá no curso e ouço o professor falar, e eu penso assim, poxa, mas eu consigo explicar isso de X, Y forma, mas não tenho mecanismos da ciência ainda para explicar isso. Passei por um momento onde um professor meu falou assim, ele estava explicando as ondas eletromagnéticas que a gente tem no nosso cérebro. E aí ele falou assim, por exemplo, uma pessoa que medita, ela tem ondas de baixa vibração ou de altas vibração? Aí todo mundo, eu acho que de média vibração, porque está relacionado com as ondas do sono e é uma situação de relaxamento. Aí eu levantei a minha mão e falei assim, professor, preciso dizer que é de alta vibração,
Quando a gente medita, é um conceito leigo a gente dizer que a meditação é um relaxamento. Muito pelo contrário, a meditação é um exercício de ativação profunda do cérebro, onde a gente produz ondas eletromagnéticas muito mais altas. E ele disse: parabéns, a tua resposta está correta. Novas pesquisas indicam isso. Daí eu pensei, poxa, novas pesquisas, meu Deus do céu, a gente ainda tem um caminho muito longo. Então, tem muitas informações que eu recebo e ainda não é o momento de partilhar, porque acho que a maioria dos trabalhadores da luz recebe coisas que pensa assim, meu Deus, mas a ciência não tem ideia de que isso acontece, mas fulano não tem ideia de que isso acontece. Acho que vai chegar o momento em que nós poderemos explanar todo esse conhecimento e ter embasamento nessa terra para dizer, ó, acontece assim, 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 assado. Mas estamos buscando esse momento, né? Transformando. Eu, por exemplo, resolvi falar, não, eu vou entrar aqui, vou buscar o buraco para poder fazer o que eu preciso fazer. Então, quanto mais pessoas estiverem dispostas a isso, mais conteúdo a gente vai ter, né? Perfeito. Nós temos a pergunta de número 4 do Wagner. É uma pergunta pessoal. Se tu responde se tu quiseres, tá? Tudo bem. Eles te perguntam, Stephanie, você já teve alguma desilusão amorosa na vida? Eu vou falar uma coisa, às vezes as pessoas me perguntam isso porque eu pareço ser muito romântica com tudo, com a vida e tudo mais. Mas eu não vou entrar muito no quesito pessoal, mas eu vou responder essa pergunta para fazer algumas colocações. Eu já passei, sim, por diversas desilusões amorosas, não só uma, mas não foram diversas também, né? Mas foram 2, 3 decepções amorosas. E eu acho importante a gente desmistificar o tabu de falar sobre isso, porque eu acho que existe uma coisa bem importante a falar sobre isso. Assim como todas as pessoas que passam por uma desilusão amorosa, eu também fico muito mal, também chorei, também me senti mal, mas todas as vezes que eu passei por essa desilusão amorosa, essas desilusões amorosas, eram épocas onde eu não estava conectado o suficiente comigo mesma. Então, eu não conseguia me compreender. Então, a maioria das vezes era porque o outro queria que eu fosse e eu era para o outro. Então, era uma relação onde eu já passei por relações onde a pessoa achava que tinha um poder sobre mim, e em horas eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir. E eu acho que a gente precisa entrar em um lugar, antes de entrar em um relacionamento, no caso de amar o teu próximo como a ti mesmo, onde você torna-se completo para si mesmo. Isso é fácil? Não é fácil. Você precisa se amar para você poder oferecer o amor para o outro. Então, eu estou me colocando nesse lugar atualmente, assim, sabe? Falando assim, antes de dividir a minha jornada com alguém, eu preciso me bastar para mim mesma. Porque se a gente acreditar que a gente é uma laranja e a gente vai encontrar outra tampa da laranja, a gente é incompleto, a gente é metade. Aí a gente é metade da laranja e se a gente não encontrar a outra metade, a gente vai se sentir sozinho pro resto da vida. E não é, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente é a laranja inteira. E a gente vai encontrar outras laranjas para dividir a fruteira com a gente, para fazer a nossa fruteira feliz, para fazer a nossa fruteira diferente, para ter com quem compartilhar no nosso caminho. Eu acredito muito nisso. Acredito que hoje em dia a gente precisa começar a ter empatia, e eu falo muito sobre uma coisa importante, que é a responsabilidade amorosa, né? A gente precisa começar a ser responsável, principalmente os jovens, sobre isso, né? Quando a gente decide, então eu vou ter vários contatinhos, né, no meu telefone, vou ter vários contatinhos, falar com várias pessoas, conquistar diversas pessoas, e elas não vão saber, eu vou conquistar várias pessoas, sair com várias pessoas ao mesmo tempo. O que é isso? Isso é carência? Isso é porque você não se ama profundamente, e daí você precisa descontar isso em alguém, você precisa que as pessoas te amem para que você se sinta amado. A gente precisa ter responsabilidade amorosa. Então, eu quero ficar com uma pessoa no final de semana, com outra no final de semana. Eu entro em questões de energia, pessoas que você escolhe dividir a sua energia, mas se você quer fazer isso, deixa que essas pessoas saibam, para que elas também não se envolvam com você e não sofram com você. Seja verdadeiro e seja honesto. Então, eu acho que falta isso. Eu já passei por algumas desilusões amorosas, eu tenho sentido falta de lidar com pessoas verdadeiras em relação aos seus sentimentos, em relação às suas verdades, porque às vezes eu sinto que quando você começa a se envolver no relacionamento e começa a conversar
começa a conversar com uma pessoa, ela criou uma imagem de você que não existe. Então, isso quer dizer, ela se apaixonou por... eu uso o cabelo sempre assim. Ela se apaixonou pela maneira como você usa o seu cabelo. Eu falo sobre despertar espiritual. Ela se apaixonou pela maneira com que você fala sobre despertar espiritual, às vezes porque ela também está despertando, às vezes porque ela quer ouvir sobre isso. E às vezes, isso não diz sobre você. Ela não conhece você. E aí ela não é verdadeira com você, porque ela quer que você se apaixone por ela. E nesse jogo da conquista, a gente acaba se perdendo. Então, quando a gente entra num relacionamento, a gente entra num relacionamento com a imagem que a gente criou da pessoa a partir do que ela mostrou para você. Não sei se ficou muito confuso isso, mas é como se eu me mostrasse dessa forma, você se apaixona pelo que você viu dessa forma, e a gente vive num relacionamento onde não há verdade. Você não me conhece profundamente, eu não te conheço profundamente, nós somos dois estranhos convivendo juntos. E a maioria das minhas decepções amorosas foram exatamente por conta disso. Então, eu acho importante até, principalmente o pessoal jovem, falar um pouco sobre isso e despertar um pouco sobre isso. Às vezes a gente está muito alienado, ou a gente quer muito ser aceito, ou a gente se apaixona por algo em alguém, quer muito que a pessoa se apaixone pela gente, e a gente não se mostra verdadeiramente como a gente é. E é por isso que eu tenho sido muito honesta. Gente, eu preciso dizer uma coisa que você não se diz quando você está se apaixonando por uma pessoa. Eu acordo com o cabelo todo bagunçado. É uma ilusão você achar que, porque eu estou aqui com o meu cabelo amarrado, todo dia eu acordo assim. Eu não acordo, meu cabelo acorda bagunçado. Eu durmo de pijama, eu uso roupas dentro de casa. Hoje, por exemplo, eu estava usando o pé de um chinelo, outro pé do outro chinelo. Mas se você entrar num relacionamento criando a ideia de que aquela pessoa é perfeita e que ela usa o mesmo par de chinelo quando ela está em casa, essa não é a verdade dela. As pessoas são humanas e a gente precisa lembrar disso quando a gente se relaciona com alguém, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade. Eu já me decepcionei muito também em relacionamentos com amizade, eu já tive decepções amizadiais. Não sei se existe esse termo, mas eu já tive decepções em relacionamentos com amizade, onde pessoas se mostraram de certa forma porque queriam ser meus amigos, e quando eu vi a pessoa não era aquilo, ela era uma pessoa completamente diferente. Então, acho que a gente precisa começar a ser mais sincero e verdadeiro nas nossas relações. E para isso, desculpa bater nessa tecla, mas a gente precisa ser mais sincero e verdadeiro conosco, para que a gente possa ser com o outro também. Porque se eu não tenho como me apresentar sinceramente, verdadeiramente e honestamente para o outro, eu não tenho como ser verdadeiro com ele, ele não tem como conhecer essa verdade que há em mim. Então, a resposta com certeza é sim, já passei por desilusões amorosas, faço muita reflexão sobre isso, inclusive, e tenho buscado mudar e melhorar a cada dia. Uma das coisas que eu acho que são fundamentais, Stephanie, é que a gente esteja sempre olho no olho, né? E hoje nós temos as redes sociais, nós temos toda uma forma de escamotear as sensações e as verdades, e a sinceridade, a honestidade, e aí acabamos nos transformando em um ícone, né, de beleza, muitas vezes usando fotos de outras pessoas, muitas vezes deixando de ser aquilo que nós somos, e que poderia ser belo para o outro se transforma num desastre. Sim. E aí o relacionamento não tem como vingar. Vamos para a nossa última pergunta de hoje, que é do Marcos Levi. Te pergunto o seguinte: responda se quiser. Você é parte do povo cigano no passado? Você foi uma cigana contra os cruzados? Porque você parece ser uma cigana do Oriente. Eu me recordo daquela foto que eu fui buscar no teu Facebook hoje, que me deu exatamente essa visão. Primeiro, Optia, né? Salve o povo cigano. Eu tive vivência, assim, com o povo cigano. Amo de paixão a cultura cigana. Já participei de rituais nessa encarnação mesmo com o povo cigano, e energia maravilhosa, assim, povo livre, né? Mas especificamente, assim, eu nunca acessei nada do Oriente relacionado aos cruzados, especificamente dessa forma, não. Mas já acessei, sim, tenho ligações com essa energia, é uma energia, inclusive, que eu amo trabalhar, mas, assim, acho que todo mundo que trabalha energeticamente com isso, com energia astral, com energia de vidas passadas e energia do teu próprio ser superior, né? Você compreende que são energias de diversas
diversos momentos, né? E eu estou numa fase, nessa encarnação específica, de recolher essas informações específicas de cada um. Então, eu passo por um momento de uma pluralidade de energia muito grande. Então, por exemplo, é até engraçado, né? O meu espaço de meditação, o meu quarto, eles têm de tudo. Eles têm energia xamânica, eles têm energia cigana, eles têm energia da Mãe Maria, eles têm energia de Ganesha, hindu, eles têm energia do México. Então, eu estou nesse momento, né, de resgatar essas diversas energias, mas sim, passei por vivências, sim, com o povo cigano, e são vivências, assim, de povos livres mesmo, sabe, livres, independentes, e que festejam a vida, sabe, isso para mim é uma graça muito grande do povo cigano, assim, essa energia de festejo da vida mesmo, de você se sentir livre e se unir com companheiros e trabalhar essa energia dessa forma. Então, sim, tive contato com essa energia, sim, em outras encarnações. Nessa encarnação também já busquei, já resgatei isso, então, e amo de paixão. As perguntas acabaram. Eu queria te agradecer demais, né, essa energia que me acompanha desde o começo, e com certeza são elos, e eu queria te agradecer por ter citado aqui uma pessoa a quem eu admiro muito, pessoalmente gosto muito, e sempre que posso eu revejo tudo o que é possível ver na internet a respeito desta pessoa que tu falaste agora, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que foi uma das pessoas que foi uma das primeiras coisas que eu busquei dentro da internet. Uhum. Pesquisas do Dr. Sérgio. Isso, para mim, me encanta muito. Muito grato por teres trazido isso. Talvez, quem sabe, numa outra oportunidade a gente converse mais sobre isso. Opa, com certeza. E passar para a Marcinha. Bom, você sabe que na Rádio Remix a gente tem uma base, assim, de mais ou menos uns 55%, a maioria da nossa audiência são mulheres. Então, toda vez que a gente traz uma pessoa como você, a sensação da renovação da energia dessas mulheres, por você ter uma outra visão da vida, é fantástico. Então, saiba você que você é uma referência para essas mulheres de 30 a 45 anos que a gente tem aqui hoje na Rádio Mix Esotérico. Porque eu gostaria de agradecer imensamente por isso mesmo, por essa oportunidade, por vocês me ouvirem falar, né? Dedicarem algumas horas da vida de vocês para ouvirem e trocarem conhecimentos, né? E mulheres, vamos nos unir, assim, se empoderem da força de vocês, né? Nós estamos num desequilíbrio de energia, né? Do sagrado feminino com o sagrado masculino, numa sociedade patriarcal, mas saibam que vocês se reconectando com a essência feminina de vocês, do sagrado feminino, nós conseguiremos transformar isso numa sociedade equilibrada de matriarcado e patriarcado. Então, não deixem que a força de vocês caiam, confiem em vocês, independente da tua idade, se você é nova, se você é velha, sejamos mulheres, e isso não é sejamos melhores que os homens, guardem isso, sejamos humanos, sejamos humanas, trabalhemos a energia feminina, que é a energia do amor, a energia da aceitação, da sabedoria, do direcionamento, né? Se eu falar que eu tenho um exponencial de energia feminina muito grande, as pessoas talvez não me compreendam, mas eu vou te dizer que é assim comigo. Eu percebo isso muito fortemente. Eu fiz uma live com a minha mãe na nossa página do Espaço Mãe do Céu, falando exatamente sobre isso ontem. A gente precisa compreender que energia de sagrado masculino e sagrado feminino habitam em cada indivíduo, não importa se você é homem ou se você é mulher, todo mundo tem energia de sagrado masculino e feminino. Se uma dessa está em desequilíbrio, então, por exemplo, tua energia de sagrado feminino está em desequilíbrio, geralmente você fica, ai meu Deus, o que eu posso fazer? Ai, o que eu posso fazer? Fica insegura, porque está muito potencializado. Se você inverte isso, é aquela pessoa estourada, a energia masculina, aquela pessoa estourada, e se você consegue equilibrar essas duas energias, trabalhar o sagrado feminino
e o masculino em equilíbrio, na polaridade positiva, você consegue ter um equilíbrio consciente, de saber a hora de escolher uma coisa, de saber a hora de fazer outra coisa, de ter sabedoria para trazer resoluções e assim por diante. Então, todo mundo tem energia sagrado feminino e masculino também. Viu? Maravilhoso. Eu estou aqui para... Mas assim, vamos falar das referências. Geralmente, quando um homem acha que ele tem uma referência feminina em si, geralmente há uma influência de energia feminina, ou do lado da mãe, ou do lado do pai. Isso é muito claro que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai vivendo, e isso vai ficando mais forte, ou a gente vai tendo a nossa própria energia fazer com que ela se avance mais. Isso vai depender de como a gente se conhece. Mas isso é muito mais a referência da energia de quem te cria, de quem te colocou no mundo, vamos dizer assim, porque essa é a verdade. Isso vai depender para quem, e geralmente isso é mais a mãe, né? Sem sombra de dúvida, é a influência da mãe, é o reflexo dessa mulher em um homem. E tanto, como o pai é referente para uma mulher. E muitas vezes a gente vai achar que é uma referência masculina, de certa forma. Bom, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Foi fantástico falar contigo, trazer essa energia boa, essa coisa de a gente dividir essas experiências, de saber que tem uma pessoa que sorri muito, que é a Stephanie Belo. Eu queria te agradecer pela presença, mandar um grande beijo para tua mãe, né? Que ela sempre está aí, a gente sempre... Você está me devendo, hein, Belo? Eu vou te cobrar. Tu fica esperta. Eu queria te agradecer demais. São 22 horas e 56 minutos. E, assim, fiquei muito, muito feliz de ter você aqui, né? Agradecer o pessoal que está na rádio, te ouvindo até agora. Agradecer o pessoal do chat que está no YouTube. E a gente volta aí. Amanhã a gente não tem nada na Rádio Mix. Amanhã é feriado, tá bom? A gente não vai fazer nem momento de meditação, nem vamos fazer live. Amanhã vamos dar uma descansada. A gente passou por muitas coisas por aí, tá na hora da gente dar uma relaxada. Viver de vez em quando é bom, né? Queria aproveitar o momento, então, para agradecer a vocês, assim, imensamente, assim, vocês da rádio, pelo convite, pela energia, por ouvir e convidar e sentir que a gente trabalha junto, assim mesmo. São companheiros e pessoas que a gente pode contar, né, para trabalho, para energia, enfim. E agradecer, acho que a todo mundo que ouve, né, pela escolha de vocês de participarem desse movimento, de fazerem um movimento interno de vocês e quererem conhecer mais e ouvir mais sobre, por me ouvirem. Gratidão imensa por gastarem um tempo da vida de vocês me ouvindo o que eu tenho para falar, e nessa troca também de perguntas, me fazendo refletir também sobre as minhas próprias coisas. Assim, sou de coração, de alma e verdade, muito, muito, muito agradecida mesmo. E aproveitando para falar do feriado, aproveitando o pessoal da rádio que falou que vai se centrar e buscar o seu direcionamento, aproveitem esse momento também para fazerem isso, né? Dia de finados a gente chama Dia dos Mortos, mas o que morre aqui é apenas a carcaça, né? A nossa alma continua viva, então aproveitem para celebrar a vida dos antepassados de vocês que já se foram, de pessoas especiais que fazem conexão com vocês. É uma celebração da vida mesmo, né? Então, vamos nos transformar, buscar a nossa conexão interior. Observem o pôr do sol amanhã, o nascer do sol, pisem na terra, abracem uma árvore e busquem a conexão de vocês de acordo com como ela é. Stephanie, muito grato. Dá um beijo na mãe, um abraço no mano, um abraço muito apertado nos dois. Agradecendo novamente a tua vinda, agradecendo a todas as pessoas que nos ouviram. Um beijo no coração de todos. Voltamos na segunda-feira. Muito bem, são 22 horas e 59. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo a todas as pessoas que estão aí na rádio também, no Hangout da Rádio Mix Exotera e Conexão Galáxia Livre. E a gente volta, então, na segunda-feira, que, assim, talvez com as energias renovadas e os pensamentos mais fluidos aí, pensando em que a gente pode ver no mundo mais beleza do que tristeza. Então, bora ser feliz, porque tudo tem jeito. Até para a morte tem jeito. Porque a vida não termina aqui. Ela continua do outro lado. Obrigada, Stephanie.
A gente se encontra por aqui na segunda-feira, a partir das 9 horas da noite. Valeu pela companhia.